Primeira coisa, termômetro. Termômetro, a gente já tem conhecimento, a gente já sabe que é um dispositivo, um aparelho destinado a medir a temperatura. Mas como funciona o termômetro? Em algumas salas eu já comentei, outras não, então para nivelar tudo, vamos lá. O termômetro, nesse caso o termômetro analógico, né, ele é composto por um tubo de vidro com reservatório embaixo. Esse reservatório de baixo a gente chama de bulbo, né? Dentro tem um líquido que ele tem uma característica bem importante. Ele consegue se dilatar e contrair diante da variação de temperatura, né, submetido a uma variação de temperatura, com muita facilidade. E um dos materiais que é utilizado dentro do termômetro é o mercúrio, um metal que na nossa temperatura ambiente já se encontra no estado líquido. Esse mercúrio, então, ele tem essa característica importante, que é o quê? Quando você aquece o mercúrio ele sofre uma grande dilatação. E quando você resfria, ele contrai. Aquela história que eu já expliquei para vocês, que temperatura é o grau de agitação das partículas, né? Então, se você aumenta a temperatura dos corpos, essas partículas vão vibrar numa intensidade maior, elas vão se afastar uma da outra. Não vou desenhar no quadro, porque eu expliquei bem isso para vocês. E a substância, no caso, o mercúrio que está aqui dentro, quando aquecido, as moléculas vibram numa intensidade tão grande que o espaçamento entre elas é bem grande e o volume do mercúrio tende a aumentar, aumentando o nível do mercúrio nesse termômetro. Só que do jeito que eu desenhei o termômetro aqui, ele não se chama termômetro. Nessa situação aqui, ele se chama termoscópio. E o que é o termoscópio? É um aparelho sensível à temperatura, de modo que o nível do líquido que está aqui dentro suba ou desça, mas observe, existem números aqui? Existe uma escala? Não tem escala. Então, se não tem escala, ele não é considerado termômetro. Para ser considerado um termômetro, eu preciso colocar uma escala para poder ter uma medida quantitativa. O que é quantitativo? Um valor numérico da temperatura. E nós não temos números ali. Então, isso aqui, do jeito que está ali, é um termoscópio, né? Agora, quando eu coloco, por exemplo, números aqui, vamos supor, aqui eu coloco um termômetro bem conhecido pela gente, graduado na escala Celsius, que é o que eu já vou falar daqui a pouquinho. Quando eu coloco aqui 0 graus Celsius e aqui em cima 100 graus Celsius, por exemplo, e divido isso aqui em 100 pedacinhos iguais, cada pedacinho desse corresponde a 1 grau Celsius. Pronto! Ele deixou de ser considerado um termoscópio e agora ele é um termômetro. O nível do mercúrio, dependendo do local que ele for, né, colocado, pode subir ou descer, indicando a temperatura daquele local ou daquele objeto, colocando o termômetro encostado nesse objeto. Pois bem, então, termômetro é um aparelho destinado a medir a temperatura. Para ser termômetro, precisa do quê? De uma escala. E falando de escala, existem 3 escalas bem conhecidas, né? Talvez vocês não conheçam as 3, mas com certeza a primeira escala é conhecida pela gente, porque é a escala adotada no Brasil, que é a escala Celsius. A escala Fahrenheit, né, é uma escala utilizada nos países que adotam a língua inglesa, o sistema imperial de unidades, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam para velocidade milhas por hora. Então é um outro sistema de unidades, que a gente chama de sistema imperial. Lá não se fala, a temperatura aqui na sala de aula hoje deve ser mais ou menos uns 20 graus Celsius. Lá será uma temperatura na escala Fahrenheit. No Brasil, escala Celsius. Na maioria do mundo é a escala Celsius, né? Em alguns países usa-se a escala Fahrenheit. A escala Kelvin é uma escala mais completa, uma escala mais moderna, comparando com as outras duas, né? E essa escala Kelvin, o diferencial dela é que ela aborda o conceito principal de temperatura, que é o grau de agitação. É uma escala, mas como assim? Mais para frente eu falo para vocês, mas é uma escala que é adotada principalmente no meio científico. Então a gente tem que conhecer também. Então eu vou explicar cada uma delas. Depois que eu explicar cada uma das escalas, a gente vai aprender a converter a temperatura de uma determinada escala para outra, ou seja, se aqui no Brasil a temperatura hoje é de 20 graus Celsius, se eu pegar um termômetro graduado na escala Fahrenheit, não vai indicar 20 graus, vai indicar uma outra temperatura. A gente vai aprender a calcular essa conversão, certo? Pois bem, o que tem de importante que eu devo ressaltar aqui sobre a escala Celsius? Todos os termômetros, observe que aqui eu já tinha usado
o termômetro graduado na escala Celsius. Poderia ser na Fahrenheit, na Kelvin, né? Existem mais escalas, não são só essas três. Existe a escala Helmholtz, que é uma escala pouco utilizada, a escala Rankine. Essas tem nos livros de física, mas os livros bem antigos, né? Hoje em dia, o que é necessário é a gente entender essas três escalas aqui: escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Pois bem, para que eu possa, né, definir uma escala, como se definir uma escala? Vamos entender o seguinte: o tal do Celsius aqui, ele tinha necessidade de inventar o termômetro, né? Não bastava o termoscópio, porque o termoscópio, né, sem os números, tu encostava o aparelho no objeto, se esse objeto estivesse quente, o nível do mercúrio ia subir. Se esse objeto estivesse muito frio, o nível do mercúrio ia descer. Só que não indicava a temperatura, só indicava se o objeto estava muito quente ou muito frio. Então, Celsius, pensando nisso, né, ele estava estudando a ideia e pensou assim: eu tenho que construir um aparelho que realmente meça a temperatura. E aí, o que ele fez? Mas eu tenho que construir um aparelho que qualquer pessoa pode construir em qualquer lugar e ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, ele pensou: eu tenho que ter pontos de calibração para esse, né, futuro termômetro. E pensou, então, tá, mas que evento, que fenômeno físico ocorre sempre na mesma temperatura? Depois de vários experimentos, ele observou que o gelo, ele derrete sempre na mesma temperatura se você não alterar a altitude dele. Depois a gente vai ver melhor essa questão da altitude. Mas ele, no laboratório dele, ele percebeu que sempre o gelo derretia na mesma temperatura. Não importava se a pedra de gelo era pequena ou se a pedra de gelo era maior. Você encostava o termoscópio, que é termômetro, mas o termoscópio porque não tem número, né? Com número, com escala, vira termômetro. Então, você encostava o termoscópio nessa pedra de gelo, né? Então, aqui considerando o gelo. O calor vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, então o termômetro começava a perder calor. Ao perder calor, a temperatura do termômetro e do líquido que estava aqui dentro começa a diminuir e, consequentemente, o nível do mercúrio começa a descer, porque ele vai contraindo, né? Aquela questão da dilatação e a contração térmica. Só que o mercúrio ele foi contraindo e de repente ele estabilizou. Por que ele estabilizou? Porque ele deixou de perder calor para o gelo, justamente porque tanto o termômetro como o gelo entraram em equilíbrio térmico, que eu já expliquei para vocês, quando dois ou mais corpos se encontram na mesma temperatura. Pois bem, uma vez que o sistema entrou em equilíbrio térmico aqui, ele pensou, bem, é essa a temperatura em que o gelo derrete. Não podemos esquecer que o gelo está derretendo. E ele chamou essa temperatura de 0 graus Celsius. Independente do tamanho do gelo, sendo sempre o gelo com água, né, pura, sempre o nível do mercúrio parava no mesmo lugar. Então ele chamou essa temperatura de 0 graus Celsius, que é conhecido como ponto de gelo. Depois de continuando o experimento, ele tirou daqui a pedra de gelo e colocou um recipiente com água. Com o nível da água quase encostando no termômetro, mas não chega a encostar. E aí ele colocou aqui uma fonte de calor, vou desenhar a velhinha, né? Colocou aqui uma fonte de calor e a água começou a esquentar, e a água começou a ferver, entrou num processo de ebulição. E o termômetro ele estava imediatamente em contato com o vapor que acabava de sair da água aqui, né? E aí o que acontece? O termômetro começava a receber calor desse vapor e o nível do mercúrio foi aumentando cada vez mais, até uma hora que estabilizou. E aí o que aconteceu? Ele pensou, bem, eu vou colocar um recipiente maior, com mais água, né? Tira o recipiente pequeno e coloca o recipiente maior. Não mudou absolutamente nada. O nível do mercúrio permaneceu no mesmo lugar. E aí ele pegou e colocou, vou aumentar a fonte de calor, né? A água começou a ebulir mais rápido. O nível da água vai ficar mais rápido, né? Vai diminuir mais rápido. Só que ele percebeu que não mudou. E aí ele concluiu o seguinte, que a água ela ferve sempre na mesma temperatura, a nível do mar. Aí o que acontece? Ele pensou, bem, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto
de vapor. E eu vou colocar como temperatura 100 graus Celsius. E aí o que acontece? Ele dividiu esse termômetro em 100 pedacinhos iguais. Cada pedacinho desse equivale a 1 grau Celsius. Pronto! Ele inventou a escala termométrica conhecida como escala Celsius. Conseguiu, né, construir um termômetro a partir de um termoscópio, que não tinha números. Pois bem, o que mais eu posso falar sobre a escala Celsius? Deixa eu ver. Não, é isso. Então, nós temos o ponto de gelo, 0 graus Celsius, o ponto de vapor, 100 graus Celsius. Agora, a escala Fahrenheit, ela foi inventada um pouquinho antes da escala Celsius, né? E o Fahrenheit ele não adotou o mesmo processo de construção da escala Celsius. Ah, lembrei que faltava falar aqui. Ele não inventou esse aparelho, ele inventou o processo de construção de termômetro, porque a gente pode fazer isso aqui em casa, se a gente tivesse um líquido que respondesse muito bem à variação da temperatura. Você colocava um líquido dentro de um tubo bem fino, com um reservatório, fechava e encostava no gelo. O nível do mercúrio ou de qualquer líquido ia parar no lugar. Risca ali, coloca 0. Depois coloca bem próximo da água fervendo, o nível vai subir, vai estabilizar. Faz um risquinho ali e coloca 100. Divide em 100 pedacinhos iguais e você construiu o termômetro. Então ele não inventou o termômetro, ele inventou a escala, um processo de construir termômetros. E Fahrenheit, como eu falei para vocês, apesar de eu ter explicado primeiro a escala Celsius, Fahrenheit inventou a dele um pouquinho antes. Coloquei a do Celsius primeiro porque é utilizada no nosso país. Mas o Fahrenheit ele foi um pouquinho... como que eu vou falar para vocês? O processo de construção é mais complicado. Porque ele não adotou o ponto do gelo derretendo e o ponto da água fervendo. Ele adotou aqui dois pontos diferentes. Primeiro, para a temperatura mais baixa, ele colocou esse termômetro dentro de um recipiente que tinha pedras de gelo, sal e serragem. E quando você acrescenta sal no gelo, a substância ela fica com uma temperatura menor. Isso vocês vão ver depois mais para frente, mas o que importa aqui é o seguinte: quando você coloca sal no gelo, a temperatura fica menor que simplesmente gelo, como eu tinha mostrado aqui. Então, se aqui é o 0 graus Celsius, que é o gelo derretendo, né? Eu vou até fazer o desenho mais para baixo aqui, ó. Na escala Fahrenheit, o ponto que ele escolheu aqui, com a mistura de blocos de gelo, né? Pedaços de gelo, sal e serragem, ficou abaixo, porque a temperatura... esse nível de temperatura é só para gelo derretendo, que eu tinha desenhado aqui antes do gelo. Só para gelo derretendo. Quando eu misturo sal no gelo, fica um pouco abaixo a temperatura. Mas, no caso, como ele não tinha conhecimento, porque nem tinha sido inventada ainda essa escala, aqui, ó, acho que eu fiquei na frente, ele chamou essa temperatura dessa mistura de gelo, sal e serragem de 0 graus Fahrenheit. Então ele achou o primeiro ponto para calibrar o termômetro dele, né? E o segundo ponto, que tem que ser uma temperatura mais elevada, ele não adotou o ponto do vapor, da água fervendo, que seria mais ou menos esse nível aqui. Ele adotou a temperatura do corpo humano. Ele mediu a temperatura do corpo humano, colocou o termoscópio, porque não é ainda um termômetro, né? Então, só para a gente ter uma base, isso aqui e ficar comparando com a escala Celsius. Se aqui é 0 aqui é 100, a metade é 50. Temperatura do corpo humano, uns 36,5 graus. Então, é mais ou menos aqui, ó. A temperatura do corpo humano, mais ou menos nesse nível. Então, e ele chamou essa temperatura do corpo humano de temperatura de 100 graus Fahrenheit. Então, olha só, esses são os pontos importantes da escala Fahrenheit. 0 graus Fahrenheit corresponde a uma mistura de gelo, sal e serragem, que eu vou apagar agora. Aqui também eu vou apagar. Vou pegar o apagadorzinho. Não tem nenhum. O 0 graus Fahrenheit é a temperatura da mistura de gelo, sal e serragem, e os 100 graus Fahrenheit não equivale aos 100 graus Fahrenheit aqui, ó, na escala Celsius. Essa é a temperatura do corpo humano, mais na escala Fahrenheit. Só que com o passar dos anos, esses dois pontos, eles foram deixados de lado e foram feitas contas, que depois a gente vai entender ali na equação de conversão, e colocaram como importante na escala Fahrenheit também o ponto de gelo e o ponto de vapor. E através de cálculos, o ponto de gelo, no caso da escala Fahrenheit, é 32 graus Fahrenheit.
E o ponto da água fervendo, o ponto de vapor da escala Fahrenheit, é 212 graus Fahrenheit. E essa temperatura de zero, que é o gelo misturado com sal e serragem, e a temperatura do corpo humano, foi deixada de lado, não é mais utilizada para a escala Fahrenheit, para a construção do termômetro, né? E usa-se o ponto de gelo, que é 32 graus Fahrenheit, e o ponto de vapor, que é 212. Então, não deve deixar de entender o seguinte: qual é a temperatura maior? 100 graus Celsius ou 100 graus Fahrenheit? Não tem maior. Essas duas temperaturas, elas são iguais, correspondem à temperatura da água fervendo. Da mesma forma que qual é a maior temperatura? 0 graus Celsius ou 32 graus Fahrenheit? São temperaturas iguais. Essa temperatura é a temperatura que o gelo derrete na escala Celsius e essa temperatura que o gelo derrete na escala Fahrenheit. O gelo não é mais gelo só e serragem. Então essas temperaturas, elas são iguais, só estão sendo representadas por números diferentes. Entenderam? É como se eu falasse assim, ó, o que é maior, o que é mais distante, 1 quilômetro ou 1000 metros? É a mesma coisa, representadas por números diferentes. Aqui. Isso também é assim. Pois bem, já expliquei como foi construída a escala Fahrenheit, como foi construída a escala Celsius, e agora falta a escala Kelvin. A escala Kelvin, como eu falei para vocês, ela é uma escala mais moderna comparada com as outras duas, que aborda mais o conceito de temperatura. Porque se a gente parar para pensar, imaginem aí comigo, temperatura é o grau de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura, mais a partícula está vibrando, quanto menor a temperatura, menos a partícula está vibrando. Então, se eu pegar, por exemplo, e for diminuindo cada vez mais a temperatura, vai chegar uma hora, quando eu falo diminuindo a temperatura, eu estou diminuindo o grau de agitação. Então, se temperatura, só para lembrar aqui, ó, é o grau de agitação das partículas, o quanto que elas estão vibrando, se cada vez que eu for diminuindo a temperatura vai diminuindo a vibração, subentende que uma hora essa vibração ela deve cessar. A molécula vai ter que parar. Então Kelvin pensava nisso. Qual será a temperatura em que a molécula fica parada? Só para deixar claro, até hoje ninguém conseguiu parar essas moléculas, né? Ele estipulou, ele fez um cálculo estatístico, um experimento com gases lá, e ele chegou na conclusão que a temperatura em que a molécula deveria ficar parada é de 273 graus Celsius negativo. Então, olha só, eu vou pegar aqui agora a escala Celsius, vou descer mais um pouquinho, porque se aqui é o 0 graus Celsius, a proporção não está correta, mas não vai faltar espaço no quadro. Se você diminui cada vez mais a temperatura, vai chegar uma hora, uma temperatura de aproximadamente, porque tem uns números quebradinhos ali. Então, de menos 273 graus Celsius. Ele descobriu que essa temperatura de menos 273 graus Celsius, a molécula deveria ficar em repouso, né? Parar de vibrar. A questão é que até hoje ninguém conseguiu alcançar essa temperatura. Não é 273, é 273,015, se eu não me engano. Né? Mas, enfim, nessa temperatura, a molécula deveria parar. Repito, não foi possível chegar nessa temperatura ainda. Só que, como ele queria construir uma escala, o que ele fez? Ele pegou e chamou essa temperatura, está ficando feio, por exemplo, não pode. Essa temperatura de 273 graus Celsius negativo, seguindo a ordem do nível do mercúrio aqui, ó. Lembrando, no mercúrio é complicado, porque já estaria solidificado a menos 273 graus Celsius no mercúrio, só um exemplo. Então, mas a temperatura equivalente a menos 273 graus Celsius, na escala Fahrenheit ele chamou de zero, na escala Kelvin, ele chamou de zero Kelvin. Esse zero é o único dos 3 zeros aqui que indica realmente que a molécula deveria estar parada. 0 graus Celsius, o gelo está derretendo, a molécula não está parada. O 0 graus Kelvin, graus Fahrenheit que tinha aqui, era a mistura de gelo, sal e serragem, um pouco para baixo. A molécula ainda não estava parada. Agora, no 0 Kelvin, a molécula ela está em repouso.
Teoricamente, não é possível alcançar essa temperatura, mas ele estipulou isso, né? Então, devido a essa linha de raciocínio que ele pensou bem, eu tenho que construir uma escala que indique realmente que zero de temperatura é zero de agitação, né? Essa escala é conhecida como escala absoluta. Absoluta. Por que ela é conhecida como escala absoluta? Porque ela tem um zero que também é conhecido como zero absoluto. Por que zero absoluto? Porque realmente é zero de temperatura e zero de agitação. Somente nesse zero de temperatura é que a molécula realmente deveria estar parada. Pois bem, então esse é o principal motivo do Kelvin ter construído essa escala. E pelo fato de ela ser uma escala absoluta, é a escala que a gente usa no meio científico, porque indica realmente zero de temperatura, zero de agitação. Mas o ponto de gelo seguindo a ordem, o ponto de gelo da escala Celsius, 0, da escala Fahrenheit, menos, não é menos, é 32, e da escala Kelvin será quantos? Pela lógica, se do 0 até a molécula parar na escala Celsius eu diminuir, a temperatura baixou 273 graus Celsius, do 0 até chegar no ponto em que é o ponto de gelo, eu vou ter que subir 273. Então, na escala Kelvin, o gelo derrete a 273 Kelvin positivo. Deixa eu aumentar o número, não sei se vai aparecer depois. E usando a mesma linha de raciocínio, ó, na escala Kelvin, o ponto de vapor, que é o ponto onde a água ferve, se do 0 até aqui eu aumentei 100, do 273 até aqui eu vou ter que aumentar 100, porque ele usou essa escala como referência e não a escala Fahrenheit, então aqui será 373 Kelvin. Pronto! Aqui nós temos as três escalas, escala Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin, né? Os pontos de gelo das três escalas. Na escala Celsius, o ponto de gelo, o gelo derrete a 0 graus, na Fahrenheit o gelo derrete a 32 e na escala Kelvin o gelo derrete a 273. Na escala Celsius, a água ferve a 100, na escala Fahrenheit a água ferve a 212 e na escala Kelvin a 373. Lembrando que essas três temperaturas são correspondentes, todas elas indicam a água fervendo e todas essas três de baixo indicam o gelo derretendo. Pois bem, agora que nós temos a explicação das três escalas termométricas, equações de conversão entre as escalas termométricas, nós vamos utilizar essas três equações aqui, ó, para poder fazer a conversão de uma escala para outra. Por exemplo, né, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, 25 graus Celsius. Quantos que vale 25 graus Celsius na escala Fahrenheit? E quantos que vale 25 graus Celsius na escala Kelvin? Usando o próprio desenho aqui, ó, ele está falando o seguinte, ó, se daqui até aqui é 100, a metade é 50, e eu não quero 50, eu quero 25, que está na metade. Então aqui mais ou menos é 25 graus Celsius. Pois bem, quantos que vale 25 graus Celsius na escala Fahrenheit? Que temperatura o termômetro graduado na escala Fahrenheit vai indicar para uma temperatura correspondente a 25 graus Celsius? Que temperatura, seguindo o nível aqui, ó, será indicada na escala Kelvin quando o ambiente estiver a 25 graus Celsius? Vai ser um outro valor, diferente de 25, equivalente, mas diferente. Então, como que eu faço essa conversão? Para fazer essa conversão, eu vou usar essas equações de conversão. Vou dar uma olhadinha no tempo para ver se não excedeu.